Boa noite a todas e todos. Eu sou Marcos Nepomuceno Duarte, diretor do Centro de Comunicação e Letras, e com muita satisfação dou início ao encontro de coordenadores de jornalismo, que tem como tema Desafios da Formação Jornalística. Com muita alegria, eu peço para fazer uso da palavra a nossa pró-reitora de graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a professora doutora Janete Brunstein. Obrigada, Marcos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Parabéns pelo evento, parabéns aos demais organizadores também. E conversando com você, né, hoje você me pediu para falar brevemente, né, sobre a necessidade de um trabalho reflexivo, né, por parte de gestores acadêmicos, né, do ponto de vista das políticas institucionais. E eu vou falar bem brevemente, né, como eu tenho pensado essa questão aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, né. Por que é importante falarmos de reflexão por parte de gestores acadêmicos e o que eu estou entendendo por isso, né? É importante a gente diferenciar, né, a ideia de reflexão crítica e de pensamento crítico, né? Quando a gente fala de pensamento crítico, a gente está muito ligado a uma certa estrutura lógica, um raciocínio lógico, né? E nem toda reflexão é de fato crítica, porque não necessariamente ela está reavaliando os pressupostos das nossas ações e nos sinalizando, né, como a gente está impregnado e cristalizados, né, nos nossos esquemas de referência e nos nossos hábitos mentais. No dia a dia, né, na correria da vida, do mundo corporativo, né, a universidade e as instituições de ensino superior, de modo geral, elas têm se tornado um ambiente cada vez mais semelhante aos modelos organizacionais não acadêmicos, né, com meta, concorrência, velocidade de decisão, e isso impacta profundamente o trabalho dos gestores acadêmicos, né, da coordenação e, por consequência, do docente também. E claro que isso também vai ter uma implicação na formação docente, né, no caso de vocês, no jornalismo, né. E quando eu digo que a gente, às vezes, não reflete criticamente, tanto quanto deveríamos, isso todo mundo faz, até nas suas vidas, né, pessoais, isso significa que nós nem sempre estamos questionando o que de fato é relevante, né? A gente está mais voltado, né, nessa correria para resolver problemas, solucionar demandas, do que problematizar de fato. E há uma diferença entre resolver problemas e problematizar. E no mundo ideal, a gente só deveria buscar resolver problemas depois que os problematizássemos, né, reflexiva e criticamente. E isso exige abrir tempo e espaço na gestão acadêmica para parar para questionar se o problema que estamos endereçando é o que realmente deveríamos endereçar, né? Se estamos indo numa direção de analisar a premissa dos problemas, né? Por que a gente está falando sobre isso? Por que a gente está falando sobre formação de jornalismo, né? Por que isso é relevante e irrelevante nesse momento, né? E do ponto de vista institucional, né, e aqui eu penso isso muito na minha gestão, também como pró-reitora, se a gente não abre espaços na gestão que permitam o exercício contínuo dessa reflexão, nós somos engolidos pela burocracia e resolução dos problemas mais superficiais. Então, o coordenador acadêmico, né, e os gestores acadêmicos, eles não podem cair nessa armadilha. E a instituição de ensino, ela tem que criar inúmeras oportunidades de provocar esse tipo de reflexão mais profunda do seu corpo gerencial e, por consequência, dos próprios professores, né, que acabam também mergulhados na mesma dinâmica em suas atividades. Daí a importância que a gente tem de criar essa noção do organizing reflection, ou seja, tem que haver uma ação institucional para promover esses espaços reflexivos. Dado que esperar que estas reflexões mais profundas, elas vão acontecer naturalmente, a gente não potencializa tudo que tem de relevante, ou que vem de relevante, quando a gente exercita essa parada necessária para revermos as armadilhas mentais que a gente entra na rotina do dia a dia, né? E nem percebe que a gente está dentro de um mesmo esquema e nem parando para refletir, mas será que é por aí mesmo? Será que não são os meus valores, as minhas ideias que estão me fazendo ver as coisas do jeito que elas são, e eu estou perdendo uma outra perspectiva?
E daí o papel dos gestores, né, em garantir e instigar esses questionamentos, né, críticos e profundos, que vão mais na direção dos valores, das premissas e das razões pelas quais a gente faz o que a gente faz. Então, assim, eu vou concluir a minha fala provocando vocês, né, coordenadores de grandes instituições aí de ensino, jornalística, né, e todos os que estão nos ouvindo, né, é um grande convite essa provocação, né, a pensar nos desafios da formação jornalística, o quanto que nós estamos promovendo esses espaços de reflexão nas nossas gestões, quando eles estão sendo preservados e fomentados, e de que forma a gente poderia avançar e problematizar a fundo, né, quais são as premissas dessa formação e do trabalho, né, dos gestores acadêmicos em jornalismo. Então, fica aqui a minha provocação, desejando que esse seja um espaço para esta reflexão e esta problematização profunda, e espero que vocês todos tenham uma ótima noite e uma ótima reflexão nesse sentido. Obrigada mais uma vez, Marcos, por me convidar para esta abertura. Eu que agradeço a parceria nesses projetos que buscam trabalhar pela excelência da formação dos universitários. Obrigado, professora Janete. Eu passo agora, então, a fazer alguns agradecimentos que são necessários. O primeiro agradecimento, e para parabenizar o professor André Santoro, coordenador do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, por essa iniciativa que faz parte dos nossos festejos, nossa comemoração do Dia do Jornalista. É uma iniciativa muito importante nos tempos que temos vividos no Brasil e nos desafios que a própria atuação do jornalista tem enfrentado. Eu gostaria de agradecer também a disponibilidade dos colegas coordenadores de outras instituições, o professor Fábio Cipriano, da PUC São Paulo, a professora Helena Jacob, da Faculdade Casper Libero, a professora Maria Elizabeth Antonioli, da ESPM. Estamos aguardando também aí a possibilidade de conexão do professor Denis Oliveira, da ECA USP, que havia confirmado também a participação conosco. Eu quero agradecer também o empenho do nosso corpo docente de jornalismo, que é um corpo docente muito engajado, que tem muito comprometimento não só com a profissão, com a formação de nossos alunos. Vários se mobilizaram por essas atividades comemorativas do Dia do Jornalista, que estão rendendo até hoje com este evento. E quero agradecer a todos eles na pessoa da professora Denise Paiero, que já foi coordenadora do nosso curso e que continua sempre engajada. Os desafios de uma boa formação jornalística são muitos, nós vamos discuti-los agora. Sem querer abusar da paciência da audiência, eu queria só compartilhar com vocês alguns dados, até de uma publicação que nós fizemos comemorando os 20 anos do curso de jornalismo da Universidade Mackenzie, onde eu tive a oportunidade de escrever um capítulo com alguns números, e aí é a perspectiva de um gestor de uma instituição de ensino, tá? Dos desafios que a formação do jornalismo passou nos últimos anos, e é a compilação de alguns dados do censo do MEC, com um corte em 2000, em 2010 e 2018, que era até então os últimos dados que nós tínhamos. Nós passamos de uma oferta de curso nos anos 2000, 250 cursos, para 608 cursos em 2010, ou seja, uma expansão de 143% de um período para o outro. Nós passamos de uma oferta de 48.800 vagas para 69.800 vagas, uma expansão de 42,9%. Os candidatos, por outro lado, foram de 157.646 nos anos 2000 para 102.106 em 2010. Ou seja, tiveram um decréscimo de 35%. Os ingressantes foram de 34 mil para 24 mil 10 anos depois. E a relação candidato-vaga foi de 3,2 no país como um todo para 1,46. Em 2018, ou seja, 8 anos depois, os 608 cursos tinham se tornado 386 cursos. Ou seja, houve um encolhimento desse número de cursos ofertando. E houve também a queda de vagas ofertadas para 45 mil vagas, de 69 mil para 45 mil. E o número de candidatos também caiu para 99 mil em 2018, uma queda comparada a 8 anos antes, uma queda de quase 3%.
E os ingressantes caíram de 24 mil em 2010 para 13.700 em 2018. Porém, subiu a relação candidato-vaga para 2,16. E aí, se você me pergunta qual é a relevância disso, é de fato, sim, muito relevante quando eu penso que nesses 20 anos estudados, aqui nesses dados, 80% da oferta de formação jornalística se deu em instituições não públicas ou não estatais, que têm a dificuldade de tentar encontrar sustentabilidade acadêmica e financeira. E isso faz com que se torne muito complexo. Então, hoje nós temos aqui instituições que têm esse desafio. Então, eu só queria trazer essa brevíssima contribuição no sentido de trazer números de um mercado que teve uma oferta, uma explosão em 10 anos das vagas ofertadas, das instituições ofertando, e houve aquilo que eu quero entender ter sido um movimento de autorregulação do mercado, tendo em vista que instituições não públicas, elas precisam se pautar por uma lógica de oferta e procura. Então, isso acaba, de certa forma, regulando também essa oferta. Ou seja, isso traz um outro desafio. Ou seja, quando 80% da oferta se dá por instituições que não são mantidas pelo Estado. Então, só queria fazer essa breve também, na linha de um certo questionamento desse desafio, porque temos hoje aqui instituições com essas naturezas diversas que viabilizam a sua oferta educacional e de pesquisa e de extensão por modelos diversos. Então, eu agora passo a palavra ao professor Rafael Fonseca, que fará a mediação dos trabalhos, e desejo a todos uma excelente noite de discussão e, como disse a professora Janete, de aprofundamento reflexivo. Professor Rafael, é com você. Obrigado, professor Marcos. Bom, boa noite a todos, todo mundo que nos acompanha. Obrigado por estarem aqui conosco. Espero que vocês aproveitem. A ideia é que a gente possa ter um bate-papo interessante, que a gente possa discutir justamente esse mercado do ensino de jornalismo e a própria formação dos jornalistas, né? E hoje nós contamos aqui no ensejo das comemorações do Dia do Jornalista e também dos 20 anos do curso de jornalismo aqui do Mackenzie, a gente conta com um time de convidados aqui muito interessante, o professor Marcos já comentou, mas nós temos aqui os coordenadores dos cursos de jornalismo da PUC São Paulo, da Casper Libero, da ESPM, e estamos aí no aguardo do professor Denis, também da USP, aqui da ECA USP, para participar conosco. Então, tenho certeza que vai ser um momento bastante agradável. Desde já, agradeço imensamente a participação dos colegas que se dispuseram aqui a compartilhar conosco um pouco da experiência que eles têm, das perspectivas e até das pesquisas que eles estão desenvolvendo dentro da área. Então, acho que é uma discussão bastante interessante. Aproveito para dizer que você, professor, ou mesmo que não seja professor, interessado, que estiver nos acompanhando aí no YouTube, você pode mandar a sua pergunta. Tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, coloque aí no comentário do YouTube. Nós vamos, na medida do possível, trazer as suas perguntas, as suas contribuições aqui para o nosso bate-papo. A gente vai fazer uma rodada inicial aqui de 10 a 15 minutos, com cada um deles fazendo uma breve palavra sobre os desafios da formação jornalística, né? Especialmente aqui em São Paulo, que é o contexto que nós estamos aqui mais próximos. Então, vou dar ali 10 a 15 minutos para cada um comentar um pouco, e depois a gente faz uma roda ali de perguntas e respostas, tá bom? Antes de cada um, eu vou fazer uma breve leitura aqui rápida, mini currículo de cada um, até para que você que está nos acompanhando possa entender quem é que está falando aqui conosco. Eu vou começar com o pessoal da casa, para a gente já quebrar um pouco o gelo. Então, o professor André Santoro, que é o coordenador do curso aqui de jornalismo do Mackenzie. O professor André é doutor em letras aqui pela UPM, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. É professor e coordenador do curso de jornalismo da UPM, onde já atuou como coordenador de estágio e professor da pós-graduação Lato Sensu, entre outras funções. É jornalista formado pela Universidade Federal Fluminense, trabalhou em veículos como as revistas Veja, Veja São Paulo, Super Interessante, Mundo Estranho, entre outros títulos impressos e online. Também tem experiência na área de comunicação organizacional, tendo atuado na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo, na produção de conteúdo empresarial para o Banco do Brasil e em projetos publi-editoriais das empresas Natura, Accor e Intel, entre outras. Professor André, seja muito bem-vindo. Você não é muito... já está em casa, né? Professor André, fique à vontade, você tem aí de 10 a 15 minutos para fazer uma breve palavra inicial sobre os desafios aí
da formação jornalística. Está contigo, André. Muito obrigado, professor Rafael. Agradeço também aqui as palavras da professora Janete, nossa pró-reitora de graduação, do professor Marcos Nepomuceno, nosso diretor do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós estamos muito felizes em sediar esse evento, ainda que de forma virtual, né, que é o que conseguimos fazer neste momento de pandemia. Antes de fazer a minha apresentação propriamente dita, eu quero deixar registrado aqui um grande agradecimento a alguns professores e a alguns colaboradores que nos ajudaram muito a tornar esse evento possível. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à professora Denise Paiero, que já foi mencionada pelo professor Marcos, e ao professor Vanderlei Dias, que foram os grandes idealizadores desse evento, em conjunto com a coordenação. Sem eles, esse evento não teria sido possível. Foram eles, inclusive, que fizeram contato, um primeiro contato com os coordenadores das outras instituições de ensino. Então, muito obrigado a ambos por terem viabilizado esse evento. Muito obrigado mesmo. Também quero agradecer ao professor Paulo Ranieri e ao professor Manuel Nascimento, que nos deram apoio em uma série de ações, criação da página do evento, professor Manuel com o formulário e a elaboração dos certificados para os ouvintes, que, a propósito, podem ser solicitados diretamente por um link que já foi incluído aqui no chat. Agradeço também à equipe do NPDA, que é o nosso núcleo de produção audiovisual da Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialmente ao Claudinei, que é o nosso contato frequente para a realização desses eventos pelo canal do YouTube da TV Mackenzie, e ao Emir, que é o nosso produtor, que está aqui no backstage nos auxiliando com a plataforma pela qual nós estamos fazendo a organização, né, do evento para que ele seja transmitido ao vivo aqui pelo YouTube. Então, agradeço muito a todos esses colegas que nos estão auxiliando aqui neste momento e agradeço também a todos os professores, a todos os ouvintes, não só do Mackenzie, mas também das instituições que foram convidadas e, eventualmente, até de outros cursos e de outras instituições que estão aqui nos ouvindo. Muito, muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. E agora eu vou dar início à minha apresentação. Eu fiz, professor Rafael, um rápido apanhado de algumas questões que eu acho que podem ser interessantes aqui para alimentar o nosso debate. Acho até que a ideia é fazermos um debate propriamente dito, né? Acho que, além de cada um de nós fazer uma apresentação de pontos que são relevantes dentro do nosso cenário de formação em jornalismo, eu quero crer que, no final dessas apresentações, teremos aí um tempinho para trocar algumas ideias sobre o mercado de jornalismo, sobre o cenário de formação em jornalismo, sobre um pouco também do nosso trabalho de gestão, né, dentro desse contexto de transformação e pandêmico que vivemos. Então, a minha apresentação é mais nesse sentido, no sentido de fazer com que tenhamos aí matéria-prima para bater um papo depois. Vou aqui compartilhar a minha tela, só um momento. Espero que esteja aparecendo para todos. Se não estiver, me avisem, mas eu acho que está, né? Vamos lá. Fiz, então, como eu disse, uma rápida apresentação aqui sobre sobre o tema geral do nosso debate, né? Claro, se reunimos em coordenadores de cursos de jornalismo aqui de São Paulo, como o professor Rafael já adiantou, né? Estamos aqui em companhia das coordenadoras do curso de jornalismo da Casper, da SPM e do coordenador de jornalismo do curso da PUC São Paulo. Também convidamos a coordenação de jornalismo da ECA, USP. Estamos aguardando aí a entrada do professor Denis. Fiz, então, algumas considerações que são para dividir com os colegas e com os ouvintes as inquietações que podem surgir aí dentro de um debate como o nosso. São apenas algumas contribuições para o debate. O primeiro bloco eu chamei de o jornalismo na fervura. O que seria o jornalismo na fervura? Nós temos uma série de questões, hoje em dia, relacionadas ao mercado de jornalismo. E eu quero compartilhar isso com os colegas, gestores de curso de jornalismo,
para que possamos aí bater um papo sobre a nossa situação de professores e de gestores. Temos uma crise, é uma crise que não é de hoje, é uma crise que vem aí de pelo menos uns 15, talvez forçando um pouco a barra, 20 anos, que é a crise do financiamento da mídia tradicional. Todos nós que trabalhamos com comunicação temos conhecimento sobre o que tem acontecido no mercado de comunicação, principalmente com a entrada dos principais players atuais que rearranjaram esse mercado, principalmente o mercado publicitário, que são as grandes empresas de mídia digital, né, o Google, por exemplo. Essa crise do financiamento da mídia tradicional teve, obviamente, impacto no mercado de jornalismo, porque o jornalismo, em grande parte, é sustentado pela receita publicitária, e, por extensão, teve também um efeito, que é um efeito significativo, nos cursos de jornalismo, e eu diria não apenas na quantidade de cursos e na quantidade de alunos, né, de acordo aí com os dados que o professor Marcos colocou agora há pouco, mas também nas dinâmicas pedagógicas que nós, professores, precisamos aplicar em sala de aula, por exemplo, quando tentamos explicar como funciona o mercado, como funcionam as empresas de mídia, enfim. Temos aí um desafio que é um desafio que já é, como eu disse, né, de pelo menos uns 15 anos, que nos traz aí essa necessidade de repensar os nossos processos de ensino e os nossos processos de gestão também. Um outro ponto que eu queria colocar aqui nesse bloco de fervura do jornalismo são os rearranjos profissionais. Todos nós sabemos, né, de novo, todos nós que trabalhamos com comunicação e com ensino de comunicação sabemos que nos últimos anos os mercados de jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, e eu diria até que da própria área de marketing mais vinculada à administração, né, essas áreas elas têm sido cada vez mais mescladas na prática cotidiana, na prática profissional cotidiana. Posso citar um exemplo, né? Existem muitos exemplos, mas um exemplo talvez seja a produção de conteúdo para marcas. É uma realidade hoje, né, no mercado de comunicação, inclusive nas mídias tradicionais. Temos aí uma série de veículos, jornais, emissoras de televisão e de rádio, trabalhando com esses novos formatos de produção de conteúdo, que levam em conta não apenas os paradigmas que nós já conhecemos, os antigos paradigmas da nossa profissão, do jornalismo, mas também os desafios de buscar aí sustentabilidade financeira e uma realidade que seja propriamente sustentável dentro do jornalismo, e não só do jornalismo, mas da publicidade também, principalmente, né? Um outro tópico que eu queria trazer para a discussão também é a imprensa sob ataque, né? Acho que todos nós que acompanhamos a produção da comunicação no Brasil, especialmente, mas em outros países também, temos consciência, todos nós temos consciência de que a nossa profissão, o jornalismo, né, eu sou jornalista de formação, embora trabalhe há muito tempo no meio acadêmico, a nossa profissão é uma profissão que tem sido muito criticada por uma série de fatores, por uma série de fenômenos ideológicos que têm surgido no Brasil, em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, nos últimos anos, e isso nos coloca numa tensão quase permanente de buscar uma reafirmação da importância da nossa profissão dentro do contexto de uma sociedade democrática, de uma sociedade que efetivamente precisa do jornalismo para existir enquanto democracia. Isso é uma coisa que nós, né, é uma tecla na qual nós batemos muito com os alunos em sala de aula, em todas as discussões que fazemos com colegas e em congressos, etc. Né? O jornalismo, ele pode ter defeitos, ele pode ser uma forma de comunicação que tem uma série de problemas que precisam ser resolvidos, mas ele é essencial para a manutenção, para a sobrevivência das sociedades democráticas.
E no Brasil, hoje, nós vemos um cenário de acirramento ideológico, especialmente com a ascensão da extrema-direita, de um questionamento da importância do jornalismo e até da própria existência do jornalismo, que nos preocupa como professores, nos preocupa como jornalistas, nos preocupa como cidadãos, em última análise, né? E aí, prosseguindo também, para não tomar muito tempo aqui da minha apresentação, e o ensino superior diante desse cenário de fervura do jornalismo? Como é que ele fica? Onde ele fica? Eu sou coordenador do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e além das questões de gestão do curso, além das questões mais pedagógicas relacionadas às disciplinas, à organização dos conteúdos que são transmitidos para os alunos e compartilhados com os alunos, eu também me pego pensando muitas vezes sobre o nosso papel de professores de ensino superior na sociedade atual, diante de todo esse cenário que eu acabei de apresentar. Aí também alguns pontos para tentar estimular um pouco o nosso debate. Será que nós devemos insistir nesse acompanhamento do mercado jornalístico? Isso eu sei que é um tópico de discussão em praticamente todos os cursos de jornalismo, né? Em outras profissões também, né? A universidade ela acaba ficando muitas vezes para trás em relação a certos desenvolvimentos tecnológicos, a certas práticas atuais do mercado. E eu não sei se isso é exatamente um problema, porque eu, particularmente, não vejo um curso superior de jornalismo como uma formação técnica, eu vejo um curso superior de jornalismo como uma formação muito mais humanística e cidadã de um profissional que vai ser apto a acompanhar o que está acontecendo no mundo e, de alguma forma, organizar aquela informação, mas isso é um debate que precisa ser feito, né? Então, nós, por exemplo, no curso de jornalismo, né, temos uma disciplina que foi implantada há não muito tempo no nosso projeto pedagógico, que é a disciplina de jornalismo de dados, que é aí uma disciplina, enfim, que tem relação com um campo realmente efervescente, né, do jornalismo atual. E é importante que se tenha isso numa grade curricular de um curso de jornalismo. Eu não estou nem falando dela, mas existem outras discussões profissionais que precisam ser feitas, e que eu confesso que não sei se o objetivo de um curso de jornalismo é ficar buscando o tempo todo esse contato direto com o mercado. Fica aí como um ponto que eu acho que é um ponto importante para o nosso debate. Uma outra discussão que nós fazemos também, né, no nosso curso de jornalismo, imagino que nos outros também, né, será que nós temos a missão de formar generalistas, jornalistas que podem atuar em diversas áreas? Então, um profissional que pode atuar numa redação de uma mídia tradicional e que, ao mesmo tempo, pode trabalhar fazendo gestão de conteúdo em mídias sociais ou assessoria de comunicação, ou precisamos formar profissionais que são mais especializados em alguma área? O nosso curso, e os outros cursos que eu conheço de jornalismo, pelo menos aqui de São Paulo, e os principais de outros estados e cidades também, são cursos que me parecem mais orientados à formação de profissionais generalistas, né? São cursos que dão ao aluno e depois ao egresso a possibilidade de trabalhar em diferentes campos. Mas isso também é um ponto importante para debate. Outro ponto, já me encaminhando aqui para o fim da minha intervenção. Quem é o nosso egresso hoje? E quem será o nosso egresso amanhã? Essa é outra inquietação nossa no curso de jornalismo do Mackenzie. Quem são os alunos que nós estamos formando hoje e colocando hoje no mercado de trabalho? Nós já sabemos uma coisa, o profissional que o nosso curso está caminhando para fazer 21 anos de idade, né? O profissional que nós formamos e colocamos no mercado há 2 décadas, ele é bastante diverso do profissional que nós estamos formando hoje, do profissional que hoje está aí tendo que lidar com uma série de questões que não eram nem imaginadas 20 anos atrás, né? Então, quem é esse aluno, quem é esse egresso, quem é esse profissional que nós estamos formando e queremos formar? Isso também é um questionamento que eu,
como gestor, e os meus colegas professores se fazem, nos fazemos o tempo todo. E, por fim, o desafio da captação de alunos na sociedade atual. Aqui eu acho que eu amarro essa minha proposta de reflexão, como o professor Marcos colocou, né, agora há pouco, nós temos um cenário que é um cenário de acomodação do mercado de ensino superior em jornalismo e em comunicação de forma geral. É um cenário de acomodação, não é um cenário de expansão atualmente. Eu não diria que é um cenário de encolhimento, mas é um cenário em que certamente nós, gestores de cursos de jornalismo, precisamos estar atentos a quem são esses alunos que hoje têm interesse em cursar jornalismo. Nós fizemos um projeto muito interessante com alunos do ensino médio do Mackenzie. O Mackenzie é uma instituição de ensino que tem desde o pré-escolar até doutorado e pós-doutorado. Alunos do ensino médio do Mackenzie, nós fizemos algumas palestras sobre jornalismo no ano passado, e houve um interesse muito grande de alguns alunos pela profissão, mas o que eu percebi é que ainda existe um relativo desconhecimento das dinâmicas internas da profissão, da realidade do mercado de comunicação e jornalismo hoje em dia. Então, acho que isso se coloca, assim, como um desafio, a captação de alunos no cenário que nós temos hoje. Eram essas as colocações que eu queria fazer. Desculpa, professor Rafael, acho que eu passei um pouquinho do meu tempo aqui, eu tinha me programado para fazer realmente em 10, 15 minutos, e fica aí a palavra aberta para os demais colegas para podermos trocar algumas ideias sobre o ensino em jornalismo e o mercado de jornalismo. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, André. Obrigado pelas provocações. Já fiz umas anotações aqui, já me rendeu umas perguntas aí para os colegas. Vou convidar agora, então, a professora Maria Elizabeth Antonioli, que é a coordenadora do curso de jornalismo lá da ESPM. Vou fazer um breve currículo aqui dela, e aí eu já passo a palavra. Ela é jornalista formada pela Universidade Metodista de São Paulo, doutora em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, com pós-doutorado na mesma universidade. É coordenadora e professora do curso de jornalismo da ESPM, é líder do grupo de pesquisa CNPq, linha de pesquisa Tecnologias, Processos e Narrativas Midiáticas. Faz parte do Comitê de Iniciação Científica da ESPM e é avaliadora do INEP-MEC. Faz parte do comitê editorial do periódico Altejor ECA-USP, da revista de jornalismo ESPM, edição brasileira da Columbia Journalism Review, da coleção Ciências da Comunicação e da revista Comunicação, Mídia e Consumo. Foi editora científica da Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo, REBEG, de 2016 a 2020. Faz parte do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, a ABEG. Professora, seja muito bem-vinda. Espero que você se sinta bem aqui conosco, ainda que virtualmente, né? Mas aí eu te passo aí, tem de 10 a 15 minutos para fazer a sua apresentação inicial. Fique à vontade, se quiser já comentar alguma coisa em cima do que o professor André trouxe, eu já anotei algumas coisas, mas fique à vontade, professora. Tá, muito obrigada, professor Rafael, agradeço muito, agradeço a direção da Universidade Mackenzie, em especial ao professor André, professor Vanderlei, que me fizeram este convite, né? Estou muito honrada em participar deste encontro e acredito muito na relevância desse momento, pois a discussão do ensino de jornalismo ela deve ser permanente, né? Na busca da excelência na formação dos jovens jornalistas. O tema desse encontro, né, os desafios da formação jornalística, é bastante propício, instigante, né? Pois os desafios na formação são muitos, né? Nós todos sabemos. E eu acho que na pandemia, durante esse período, esse último ano, eles se ampliaram bastante, né? Bastante. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês a experiência que nós tivemos este ano, né, em relação aos professores, as necessidades, alguns questionamentos, pensando
quais os legados, né? O que nós vamos levar de toda essa experiência no futuro e no próprio ensino de jornalismo futuramente, né? Quando finalizar esse período tão trágico das nossas vidas, né? Acho que assim como em outros cursos, os alunos de jornalismo da SPM estão assistindo às aulas online, né? Já faz um ano, praticamente, né? Já fez um ano, porque iniciou em março, as aulas online iniciaram em março do ano passado, e neste ano que passou, nós tivemos apenas algumas oficinas presenciais, mas foi assim, uma experiência interessante, mas uma experiência mínima, né? Nós não tivemos a oportunidade de expandir essas oficinas. Tivemos algumas oficinas apenas em vídeo, em edição de áudio e fotografia. Já este ano, nós nos preparamos para uma aula híbrida, né? Em que nós teríamos uma aula presencial por semana, né, respeitando a capacidade da instituição e, enfim, as aulas começariam em março e, infelizmente, não iniciaram, tendo em vista este momento mais difícil que nós estamos atravessando. Então, os alunos ficaram muito frustrados, né, principalmente aqueles que entraram no primeiro semestre, segundo semestre do ano passado, né? Os alunos do primeiro semestre do ano passado tiveram apenas um mês de aulas presenciais, e os alunos do segundo semestre não tiveram aulas presenciais, né? Alguns nem conhecem o campus da instituição, nem conhecem a unidade da SPM, né, onde estamos localizados, porque são alunos que moram no interior e não conheciam a SPM, acabaram por não conhecer, porque não se mudaram para São Paulo, eles permanecem no interior, ou em outros estados também. Os alunos que são do interior ou de outros estados, que estavam morando em São Paulo, também já se mudaram para a casa dos pais, porque não tem sentido, né, manter uma residência em São Paulo com os altos custos e as aulas serem online, né? Então, realmente, eu acho que, embora todos estejam dando o melhor de si, né, os alunos sentem realmente a falta de convivência, que eu acredito que a questão da socialização seja muito importante, né? E também a ausência de uma prática laboratorial, né? Agora, também, né, nós aproveitamos esse período para que os professores pudessem trabalhar em suas aulas online com práticas, né, de laboratório que pudessem ser transformadas, né, nas aulas online. E eu acredito que eu tenho convicção que as metodologias ativas, elas auxiliaram e auxiliam bastante os nossos professores. Algumas pessoas até criticam a questão de metodologias ativas, né? Mas na SPM, elas têm uma importância grande, elas são utilizadas já há alguns anos, né? Nós temos um núcleo de inovação pedagógica na SPM, em que os professores, semestralmente, eles participam de oficinas de metodologias ativas, né? Então, eles têm a oportunidade de praticar, né, de trazer os alunos para certas experiências por meio de metodologias ativas. Então, eu acredito que essa questão, ela foi bastante importante no momento em que nós precisamos trazer o aluno para aulas online, né? Em relação
a essas aulas práticas, em relação ao vídeo, ao áudio, né, por exemplo. Na questão de áudio, nós tivemos, os alunos normalmente estão editando em casa e apenas não estão usufruindo das instalações da rádio, né, do estúdio de rádio, né. Em relação ao vídeo, o que eu gostaria até de enfatizar, que eu acredito que, e aí é uma ponta com o que o próprio professor André comentou, né, essa questão da prática. Claro que os conteúdos de cunho humanísticos são muito importantes para o curso, né, nós não somos um curso técnico, né, nem queremos, né, mas claro que as práticas também são importantes e a gente precisa trabalhar isso em paralelo, né? Aquela velha teoria, né? Aquela discussão, disciplinas práticas e disciplinas teóricas, eu acredito que já seja uma discussão do passado, né? Eu acredito que hoje é necessário que a teoria esteja sempre aliada, né, e trabalhada com a prática, né? E, nesse sentido, eu acho que a pandemia nos proporcionou experiências e práticas que devem permanecer após esse período, né? Principalmente na área com os vídeos, por exemplo, né? Eu lembro que o ano passado, a diretora de jornalismo da CNN Brasil, a Ellen Nogueira, ela esteve em um seminário da SPM, né, que o professor Vanderlei também participou, e ela mencionou que a televisão se reinventou com a pandemia, né, pois ela ganhou imediatismo em relação às fontes e também aos instrumentos tecnológicos utilizados. Ela mencionou também que as entrevistas que eram presenciais passaram a ser feitas por Skype, né, e devem continuar depois da pandemia, porque elas dão muito agilidade à produção. Então, eu acredito que este momento é um momento em que professores, profissionais e alunos estão aprendendo novamente, né? Estão reaprendendo, eu acho que estão aprendendo novas práticas, né? Novas formas de produção de jornalismo, né? Então, essa experiência é uma experiência que ela deve modificar as práticas em sala de aula, né, as práticas de professores, porque elas devem continuar depois da pandemia, né? Então, o que eu trago também para a nossa discussão hoje é a transformação que nós teremos futuramente e que já estamos experimentando através das aulas online, né? Eu acredito que houve uma mudança na nossa cultura, e talvez até um preconceito que nós tínhamos muito forte em relação às aulas online, né? A questão da educação à distância. Eu não estou mencionando educação à distância, que é uma outra forma, né? É uma outra proposta. Mas eu gostaria de deixar essa ideia para a gente discutir um pouco, se possível, né, da questão de aulas num período em que nós nos estabilizarmos e que as aulas voltarem a ser presenciais, que a gente possa ter algumas aulas híbridas até, né, em que a gente faça uma mescla de aulas online e aulas presenciais, porque acredito que seja uma cultura que acaba se instalando junto aos cursos, né? Então, realmente, eu não quero misturar a questão do EAD, porque não estou falando de EAD, né? Mas estou mencionando as possibilidades que nós temos a partir de agora. Nós tínhamos muita tecnologia à disposição no período anterior à pandemia, que nós não usávamos, não tínhamos, assim,
necessidade de usar, mas esse período da pandemia nos mostrou que essas tecnologias, elas são muito úteis, né? Então, um aluno, um profissional, hoje é muito fácil até fazer uma entrevista com alguém de um outro país, né? Isso praticamente era bem difícil, né? As próprias emissoras não utilizavam desta possibilidade, né? E hoje já utilizam, né? Então, o que eu acho que também tem uma frente de discussão para os próximos anos, né, no sentido das transformações do ensino de jornalismo após a pandemia, né? Será que esse ensino ele voltará a ser presencial da mesma forma que ele era oferecido? Então, vamos dizer assim, voltamos, a pandemia finalizou, todos voltam para as suas universidades, as suas faculdades, as salas de aula, e o ensino volta a ser como antes, né? Eu gostaria de colocar também essa discussão e ouvir também de vocês sobre isso, né? Porque, claro, acredito na importância das aulas presenciais, sim, né? Mas acredito também que nós podemos ter aí algumas aulas híbridas, talvez, utilizando todas essas tecnologias que nós passamos a conhecer e utilizar fortemente, né? Eu acredito que elas despertaram também, elas propiciaram uma autonomia para os alunos, elas propiciaram, os alunos passaram a ser muito criativos, então a criatividade também, eu acho que marca esse processo, né? Então, as minhas reflexões são essas, em relação às transformações do ensino de jornalismo que nós estamos passando e que, acredito, continuarão no período pós-pandêmico. Enfim, fico à disposição e agradeço muito, novamente, agradeço a oportunidade para compartilhar, para discutir com vocês essas questões sobre o ensino. Obrigada. Obrigado, professora, obrigado pelas provocações iniciais, né, por esse contexto da vivência de vocês ali. Já achei bastante interessante esse retorno do olhar para a aprendizagem do aluno, né? Nós voltamos a pensar com maior cautela sobre a aprendizagem do aluno, né? A gente, às vezes, se perde um pouco pensando no objeto, né, do estudo, e às vezes se perde um pouco essa noção da aprendizagem do aluno. Então, muito legal essa sua colocação inicial, a gente já vai voltar a falar um pouco sobre isso. Queria Obrigada, agora também, obrigado, viu, professora? Queria puxar agora também para participar aqui com a gente a professora Helena Jacob, né? Não sei se eu pronunciei certo. A professora Helena é lá da Casper Libero. Vou ler aqui rapidamente um currículo da professora. Ela é mestre e doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, com pesquisa sobre mídia, cultura e gastronomia brasileira. É formada em comunicação social e jornalismo pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho. É coordenadora e professora no curso de jornalismo da Faculdade Casper Libero e professora no Centro Universitário FECAP, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Membro do grupo de pesquisa SPAC, Espaço, Visualidade, Comunicação e Cultura. Possui ampla experiência na área de entretenimento, planejamento gráfico, reportagem, redação e edição em jornalismo e linguagem visual, além de capacitação e experiência em gestão pedagógico-educacional e pesquisa na área de cultura, semiótica, design e comunicação. Professora Helena, seja muito bem-vinda aqui conosco de novo. Helena já é muito mais conhecida nossa aqui do nosso convívio. Mais uma vez, professora, seja bem-vinda. Fique à vontade aí para suas palavras iniciais. Obrigada, Rafael, obrigada pelo convite, obrigada a todos, a todas, a Denise, Vanderlei, André, Marcos, Janete, todos, né, os envolvidos aí na realização desse evento.
Agradeço pela oportunidade de fazer essa troca sobre o ensino de jornalismo. Eu estou na minha terceira gestão da coordenação de jornalismo da Casper Libero, passei por 2 ciclos entre 2015 e 2018, e voltei agora em fevereiro, né, pela eleição do colegiado aí do curso. É um desafio enorme, o nosso curso vai fazer 75 anos em 2022, né, o curso mais antigo, um dos mais tradicionais, é um curso que forma profissionais e representantes aí do jornalismo em todas as frentes, assim, é muito gratificante liderar esse colegiado de um curso em que o tempo inteiro a gente vê os nossos egressos na mídia tradicional, na mídia que a gente ainda chama de tradicional, que é um dos desafios aí que o André colocou, inclusive, na mídia tradicional, na mídia inovadora, no audiovisual. Essa semana mesmo, sexta-feira passada, entrou em cartaz um documentário sobre o Chorão, do Charlie Brown Jr., que foi dirigido por um casperiano. Enfim, é um desafio enorme e, ao mesmo tempo, uma satisfação gigante ter essa experiência aí de liderar esse time, né? Eu sempre brinco que é um time maravilhoso do curso de jornalismo da Casper. Mas eu gostei muito, aí as considerações que eu já tinha marcado para colocar, elas vão muito em algumas questões que o André colocou na fala dele e que a Maria Elizabeth também coloca, né? Nós temos realmente um ano desse desafio enorme que é a Covid-19, essa transformação do ensino presencial. O ensino presencial para a gente no curso da Casper é muito importante, aquele espaço de encontro na Paulista 900, o ponto onde a Casper está localizada é fundamental, o escadão é muito representativo, é um ponto turístico, é um ponto de encontro dos nossos alunos, dos nossos egressos, dos nossos convidados para eventos como esse, e aí foi uma adaptação muito difícil, ainda é um desafio, mas eu, assim, até respondendo um pouco, né, do que discutimos agorinha, eu acho que o ensino presencial volta, ele volta porque nós precisamos muito, né, o jornalismo é uma profissão de encontros, é uma profissão social, e nós vamos precisar desse ensino presencial, mas com certeza com adaptações, né, algumas dessas práticas, ensinos, disciplinas vão mudar, certamente, algumas pode ser que fiquem no online. Mas algumas questões eu acho que são muito importantes, né, o que a gente acredita na Casper Libero é que o ensino de jornalismo, ele tem que ser pautado pelo interesse público, sempre, prezando a formação humanística acima de tudo. Então, o nosso curso é muito pautado por isso, né? Nós estamos dentro de um prédio de comunicação, que tem uma rádio, tem uma televisão, tem espaços ali de experiência profissional muito forte para os nossos alunos, mas a nossa principal bandeira é essa formação do profissional, essa formação humanística. É claro que a formação especializada, a formação técnica é muito importante, mas nós prezamos muito esse interesse público. Então, o nosso egresso, até respondendo um pouco aí ao André, ele tem essa perspectiva, ele é um profissional que vai ser muito bem formado, ele vai estar apto, é o que a gente busca, e temos resultados muito bons, ele está apto a reconhecer as questões prioritárias hoje da comunicação e da sociedade global, né, mais global do que nunca com essa pandemia, mudanças climáticas, reparação histórica, luta contra a desigualdade, linha de frente da Covid-19, são questões assim que a gente trabalha o tempo inteiro, que a gente acredita no curso, que são prioritárias. É claro que as técnicas, até essa questão, né, devemos acompanhar o mercado, eu acho que a gente deve tentar sempre, mas a gente bate muito na tecla com os nossos alunos, alunas, egressos, etc., que a gente precisa, porque além da técnica da inovação que muda o tempo inteiro, a gente precisa dessa formação. Então, eu acho que a gente forma jornalistas nessa essência complexa e completa. Isso não nos exime do desafio de buscar responder às demandas de mercado. Um grande orgulho que eu particularmente tenho por ter um envolvimento antigo já com os TCCs da Casper Libero, porque fui supervisora da área e coordenadora, etc., é que os nossos TCCs sempre foram muito abertos para todo tipo de inovação. Então, a cada ano, os alunos e alunas vêm com propostas de formatos inovadores e a gente encampa, formata, coloca no manual. Então, temos esse lado, a gente tenta fazer esse equilíbrio
da prática da inovação, do que é, né, quem estamos formando, e essa formação humanística que eu sempre vou insistir que é prioritária, né? Algumas questões aí são muito importantes. Esse profissional de jornalismo, né, que é o nosso principal desafio no ensino, e aí isso vale para todos os cursos, ele precisa ser engajado, ele precisa ser um profissional que em qualquer ambiente da comunicação e do jornalismo, ele tem que estar apto a transformar, a tentar, pelo menos, né? Seja corporativo, audiovisual, aquilo que a gente ainda chama de redações tradicionais, a gente precisa tentar equilibrar, principalmente no ensino, essas demandas comerciais e essa formação, né? E apesar de todos, assim, gente, longe de mim pregar aqui lado bom da pandemia, que não existe, não há lado bom da pandemia da Covid-19, não há lado bom do que a gente está vivendo atualmente, mas o que se destaca para nós no exercício do jornalismo, certamente é a questão de que, por mais que a gente lute, né, e lute o tempo inteiro, o dia do jornalismo, por acaso não, mas enfim, no dia do jornalista, eu falei isso no último dia 7, a gente luta, é cansativo, a gente tem que defender a nossa profissão o tempo inteiro, nos grupos de WhatsApp, com as pessoas, no mundo, etc. Mas nós somos reconhecidos como atuantes da linha de frente também. Né? Como o mundo saberia do que acontece se não fosse o exercício jornalístico? Eu não estou dizendo aqui nada do ponto de vista romântico, é muito difícil ser linha de frente, desafios gigantescos, mas a gente tenta incutir, né, na Casper isso é muito forte, a gente tenta incutir nos nossos alunos, que tem todos esses desafios, né, que o André colocou também, de o que a gente está formando hoje? A gente forma um jornalista tradicional, que vai trabalhar em redação de jornal, de televisão, de internet, a gente forma um blogueiro, a gente forma um especialista em audiovisual, a gente forma um youtuber. Quem nós estamos formando? Mas em qualquer uma dessas habilitações possíveis que cruzam aí com o exercício jornalístico, a nossa principal intenção é lutar por essas, né, bandeiras, e principalmente pelo letramento midiático, é entender, fazer, né, discutimos muito em colegiado que a gente tem esse desafio de tentar fazer com que o letramento midiático, as pessoas entenderem que a mídia é o que realmente vai nos ajudar aí no exercício do jornalismo, e isso precisa ser mais do que nunca discutido no ensino jornalístico, né? A gente precisa discutir no nosso ensino como é que a gente forma os jornalistas que vão ensinar e vão trabalhar esse exercício de ensinar o que é mídia, o que é jornalismo para a sociedade. O jornalismo é essencial para a prática democrática, essa é uma luz, assim, é uma linha de frente prioritária no ensino do jornalismo, acho que todos nós concordamos sobremaneira com essa questão, né? Não há discordâncias, mas temos todos esses desafios. A questão da captação é um desafio, sim. A profissão deu uma subida, mas acho que nós no ensino superior estamos realmente num ponto mais constante. A gente ainda tem uma captação boa na Casper, mas que caiu um pouco ao longo dos anos, sem dúvida, né, nos últimos 10, 15 anos, mas ainda é uma captação muito boa no nosso curso. E a gente precisa continuar. Eu só vejo, particularmente, uma maneira de continuar engajando as pessoas, né, para continuar prezando pelo exercício do jornalismo que é consciente, é responsável, seja em qualquer linha de atuação. Estava conversando isso com uma turma ontem, que no ensino, muitas vezes a gente trabalha com as condições ideais de temperatura e pressão, né? Eu brinco com essa expressão. Nem sempre no exercício da profissão a gente tem essas condições, mas a gente precisa continuar tentando, a gente precisa lembrar, nós precisamos continuar discutindo e continuar sendo essa linha de frente para a sociedade, para manter a discussão acesa. Por mais que seja difícil estarmos há um ano dizendo o que é preciso fazer para combater a Covid-19, e muitas pessoas não acreditarem, incluindo pessoas do governo, incluindo pessoas líderes, a gente precisa continuar fazendo, temos que fazer. E no ensino do jornalismo, eu acredito particularmente, como disse há pouco, que essa é a nossa principal discussão. Ao formar esse profissional, esse egresso, que tem essa capacidade de enxergar todos os problemas sociais, que tem essa capacidade, todos é muita presunção, né? Mas uma boa parte dos problemas,
de uma sociedade como a nossa, que é profundamente injusta, desigual, que tem que lutar aí né, por tantas reparações do processo histórico, tem que ensinar as pessoas, dizendo, olha, jornalismo é isso, a mídia é aquilo, desinformação é isso. Mesmo com todos esses desafios gigantescos, a gente tem que prezar pelo interesse público. E muitas vezes esse interesse público parece que fica restrito à esfera do que a gente ainda chama de jornalismo tradicional. E eu queria colocar como provocação aqui, o que é jornalismo tradicional, gente? Se nós temos as pessoas se informando pelo WhatsApp, numa proporção tão gigantesca em países como o Brasil. Não é jornalismo tradicional? Não é do que a gente ensina, mas a gente tem que pensar que as pessoas se informam por aí. Então, como lidar com esses desafios? Como parar de pensar apenas naquela formatação? Eu vi um vídeo de um jornalista da Vox esses dias falando isso. Como deixar de pensar o jornalismo naquela formatação clássica que a maioria de nós aqui aprendeu na graduação, e como pensar o jornalismo hoje, como ele é percebido, como ele é feito, como ele é compreendido pelas pessoas. Eu acho que são questões aí prioritárias, mas para finalizar, não tomar muito tempo, porque ainda temos várias falas aqui, para deixar um tempinho para a nossa discussão, eu continuarei defendendo essa bandeira, que é a bandeira do curso da Casper Libero, né, nos nossos quase 74, vamos fazer 74 em 19 de maio, 75 ano que vem. A gente defende essa formação integral, essa formação reflexiva, crítica, completa, humanística, que dá a possibilidade de termos pessoas, né, egressos, pessoas maravilhosas atuando em tantas áreas distintas, em tantas possibilidades, com comunicação pública, comunicação política, audiovisual, redes sociais, enfim, uma infinidade de formatos possíveis aí, porque afinal de contas o exercício jornalístico vai muito além daquilo que a gente ainda enxerga nesse jornalismo tradicional. Acho que é isso para começar a nossa discussão. Obrigada, gente. Começando com o pé direito, né? Obrigado, viu, professora? Obrigada. Obrigado pela provocação, essa questão do interesse público. A gente fala tanto em sala de aula, né? Sim. E às vezes não trazemos para a nossa vivência aqui na atuação como educadores, né? Achei interessante essa sua colocação. Obrigado, mas a gente vai voltar a falar disso. Sim, voltaremos. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço. Vou chamar aqui agora o professor Fábio Cipriano. Professor Fábio, ele é ali da PUC, São Paulo. Vou ler aqui uma rápida apresentação dele. É professor com livre docência em Comunicação e Artes pela PUC São Paulo, possui graduação em jornalismo, mestrado e doutorado em Comunicação e Semiótica, também pela PUC São Paulo. Pós-doutor pela USP, é coordenador do curso de jornalismo da PUC São Paulo, onde, como professor associado, ministra aulas na graduação e na especialização. Foi colaborador do jornal Estado de São Paulo e repórter e crítico da Folha de São Paulo. É membro do Conselho Editorial de Arte Brasileiros, Brasil, do Comitê Editorial de South as a State of Mind, Atenas, do Conselho Consultivo da Associação Cultural Vídeo Brasil e associado efetivo do Goethe Institute, São Paulo. Colaborador das revistas Frise, Inglaterra, Flash Art, Itália e Atlântica, Espanha. É autor de Pina Bausch, Sesc 2018. Professor Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado por topar aqui, bater um papo com a gente, uma discussão. Passo agora a palavra a você. Deixamos aí 10, 15 minutinhos para esse papo inicial e depois a gente retoma com a nossa discussão. Lembrando, quem está nos assistindo aí pelo YouTube, pode já começar a colocar suas perguntas aí, que depois da fala do professor Fábio, a gente já entra para um debate propriamente dito. Então, não esqueça aí de colocar as suas perguntas. Professor Fábio, fique à vontade. Estava mutado. Boa noite a todas e todas. Quero começar dando os parabéns pelos 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie. É uma alegria poder participar de um evento de uma outra instituição que também trabalha nessa área, assim como de todas as outras que estão aqui hoje. Acho muito bom a gente poder trocar ideias, trocar informações, pensar juntos, né? Eu acho que certas preocupações que foram externadas aqui hoje, elas estão expressas
nas diretrizes, né, que o MEC estabeleceu para os cursos de jornalismo e que deveriam ter sido implementadas já desde 2015, se eu não me engano. A gente fez no nosso curso de jornalismo 2 projetos pedagógicos desde então, um que foi implementado em 2015 e outro que foi já implementado em 2020, porque quando a gente implementou em 2015, a gente já iniciou um ciclo de avaliação do próprio projeto pedagógico, e quando os alunos se formaram, no final desse ciclo, nós já demos início a uma, enfim, na verdade não foi uma mudança radical, mas foi uma alteração. Eu acho que a profissão de jornalismo é uma das profissões que mais é dinâmica, né? Eu também estudei jornalismo na própria PUC, entrei em 85, e me lembro que quando eu entrei, tive que fazer curso de datilografia para poder aprender a escrever na máquina, e isso é um passado distante. Máquina de escrever virou um objeto vintage, e enfim, e essas mudanças são muito aceleradas. Eu acho que a professora Elizabeth aqui falou um pouco dessas mudanças em torno desse momento da pandemia, e sem dúvida alguma, a gente teve, e está tendo, na verdade, né, desde março do ano passado, uma outra oportunidade também de repensar os cursos, e eu acho que está sendo muito interessante essa experiência de ensino remoto. Claro que nós também sentimos muita falta de aglomeração, especialmente na nossa universidade, né, que é uma universidade pequena ali em Perdizes, onde os corredores são pequenos, onde a prainha é pequena. Vários aqui estudaram lá, então vocês sabem disso, e a aglomeração na PUC é algo que é muito comum. Mas ao mesmo tempo, eu acho que, assim como o jornalismo também migrou para plataformas virtuais, né, e para trabalho remoto, eu sempre cito o dado da Folha, está trabalhando 95% da redação está em situação de home office. Eu acho que também para nós que ensinamos jornalismo, está sendo muito útil aprendermos dentro dessa nova realidade, porque eu acho que ela também veio para ficar. Eu acho que nós vamos ter muitas novas possibilidades a partir disso. Na PUC, nós fornecemos para todos os nossos estudantes o pacote Adobe. Então, aquilo que a gente antes tinha limitado na instituição, em equipamentos que nem sempre eram os mais adequados, a gente disponibilizou para todas as alunas, todos os alunos. Então, tem sido um procedimento muito de distribuição, de certa maneira, de produção e conhecimento, e eu acho que isso é algo que nós estamos pensando muito em como manter, né? Não ficar mais concentrando algumas atividades na instituição, mas possibilitando que a gente distribua, né, essas ferramentas que são caras, na verdade, mas que eu acho que elas já estavam aí e a gente está conseguindo distribuir ela e dividir com as alunas e com os alunos. Eu queria compartilhar com vocês algumas questões que eu também acho importante do ponto de vista da gestão, né? A pró-reitora Janete, ela falou de como gestão é uma questão essencial, né? Enfim, no ensino universitário, e eu acho que uma das questões que a pandemia também nos trouxe foi essa necessidade de horizontalizar o processo administrativo e de trazer novas formas de inclusão para dentro da própria instituição. Porque o que nós percebemos é que, por exemplo, né, no nosso caso ali, eu sou eleito pelo o cargo, né, o coordenador e a vice-coordenadora, nós somos eleitos por professores, alunos e funcionários na instituição, como isso já é tradição, e esse modelo de representação, ele é altamente positivo, e durante a pandemia a gente conseguiu implementar algo que a gente queria ter feito já antes, mas não tinha sido possível. Nós estamos utilizando o Teams, né, como ferramenta para ensino, e o Teams, ele tem várias possibilidades que são muito ágeis na comunicação, e a gente passou a ter semanalmente uma reunião com todos os representantes de sala, né? Nós temos
12 turmas ativas acontecendo, 4 de manhã, 4 no vespertino e 4 à noite, e então são 2 representantes de cada turma, nós nos reunimos com a coordenação, né, semanalmente, para verificar o andamento das aulas online, se existem professores com dificuldades, se existem alunos com dificuldades. A universidade está fornecendo computador para os alunos e alunas que não têm condições de comprar. É importante falar que na PUC e no curso de jornalismo nós temos 25% de alunos bolsistas, então para esses bolsistas eles estão recebendo os computadores, além de estarem recebendo também cestas básicas em casa, porque os bolsistas eles têm direito a comer no bandejão da universidade, mas como, né, nós estamos fechados, a gente não tem condições de recebê-los ali, mas a gente está mandando essas cestas básicas. Essas reuniões, esse modelo de gestão horizontal, ele é muito positivo, porque eu concordo e eu acho que isso está nas próprias diretrizes, né, do ensino de jornalismo, a necessidade de um jornalismo crítico, humanista, plural, mas o que a gente está buscando fazer é que isso seja uma prática dentro do curso, né, e nesse sentido, a gente também tem feito alguns diagnósticos de necessidade de rever alguns privilégios e algumas questões, né, no curso de jornalismo, por exemplo, há 5, 6 anos atrás, a grande maioria dos professores do departamento de jornalismo, isso foi alterado agora pelo novo estatuto da universidade, a gente não tem mais o departamento de jornalismo, a gente tem um departamento de comunicação, que congrega vários outros cursos, mas no antigo departamento de jornalismo, a maioria dos professores eram homens brancos, e isso, nos últimos anos, nós começamos a questionar e achar que a gente precisava, especialmente no curso de jornalismo, é interessante, eu não sei como é nas outras instituições, mas nós temos semestres que o ingresso é majoritariamente feminino. Então, era muito estranho a gente ter, né, um corpo estudantil que era grande maioria de alunas, e a gente não ter muitas professoras dando aula. A gente está conseguindo reverter isso, a gente, com essa ampliação e essas mudanças departamentais também, nós assumimos várias professoras que estavam em outros cursos, e a gente já alterou radicalmente essa diferença, e nós temos muitas professoras dando aula no nosso curso. A gente também detectou que a gente tinha muito pouco negros e negras dando aula no curso de jornalismo, e desenvolvemos, então, uma forma, o novo estatuto da instituição, ele permite que a gente tenha professores convidados, assim como já existia na pós-graduação, e desde o ano passado, a professora Djamila Ribeiro, que é uma das grandes pensadoras no Brasil sobre a questão do preconceito, do racismo, ela é uma professora convidada do curso de jornalismo, da graduação, para exatamente trazer um debate sobre essas questões. Inclusive, ela, no primeiro ano dela como professora convidada, ela também ajudou a reitoria a buscar políticas de representatividade e de diversidade, que eu acho que são questões essenciais, né? Eu estou dizendo isso porque eu acho que os nossos desafios de gestão não são só do ponto de vista de conteúdo, mas são também do ponto de vista de permitir que a gente estabeleça dentro dos nossos cursos formas mais humanas de refletir o que nós gostaríamos que a sociedade fosse. E eu acho que isso já faz parte da tradição da própria PUC, né, uma instituição que defende a democracia e que foi invadida pela ditadura militar por conta disso, e que tem no seu DNA, né, essa preocupação em justamente valorizar o processo democrático. E isso a gente tem, então, buscado estabelecer na gestão do próprio curso através dessas reuniões com os representantes de sala, e que começaram no nosso curso, e ao longo desse tempo, na pandemia, isso se espalhou pela universidade, e várias outras faculdades estão implementando também essa forma de colegiado, né, que eu acho que é importante, porque havia uma possibilidade, quando a gente começou aí o ensino remoto, de buscar formas de controle, e o que a gente
nessa gestão da coordenação, buscou apresentar é que não, a gente não precisa buscar formas de controle se os professores estão trabalhando adequadamente remotamente. A gente precisa saber se, de fato, está acontecendo o ensino, se o processo educacional é positivo, e quem melhor pode avaliar isso, de certa maneira, são os estudantes e as estudantes. Então, a gente tem tido esse diálogo, toda terça-feira, hoje eu já tive a nossa reunião, que coloca, enfim, em questão de que maneira que a gente pode estar mais atuante e trazer questões importantes para o curso. Além disso, eu acho que é importante também a gente refletir esse momento que eu acho que é altamente positivo para o jornalismo, né? Apesar da gente estar sendo perseguido. Eu também sou jornalista de formação, trabalhei na redação durante um bom tempo, mas eu acho que o jornalismo ele está se revigorando e se recriando de uma maneira muito, sei lá, há 5 anos a gente tinha uma visão, de certa maneira, do nosso colegiado, um tanto pessimista até. Eu me lembro que alguns colegas falavam assim, mas vocês ainda dão aula de jornalismo? Tem gente que procura essa profissão? E a gente viu um crescimento muito grande nos últimos anos. Eu acho que tudo que nós estamos passando aqui durante a pandemia também reforça a necessidade da gente estar precisando de informações corretas, né? Não por acaso, nós sabemos quantos mortos existem no Brasil diariamente por conta de um conglomerado de empresas de comunicação que se reúnem e que estão divulgando essas informações, porque o governo não está fazendo isso, e eu acho que tudo isso tem feito com que a profissão tenha se valorizado novamente, né? Que apesar da gente viver esse drama das fake news e do WhatsApp ser um canal, considerado um canal de informação importante, por outro lado, a gente viu, né, o New York Times crescer exponencialmente o número de assinantes durante a gestão Trump. Então, eu acho que essa crise política que nós vivemos, essa crise sanitária que nós vivemos, ela está ajudando a comprovar a necessidade de um bom jornalismo, né? Então, eu acho que é um momento positivo para a gente pensar sobre isso, né, para a gente formar novos quadros para essa questão, mas que esses quadros eles tenham que ser formados já pensando dentro da própria estrutura da instituição, né? E aí, nesse sentido que eu estou defendendo, então, esse processo que é participativo, que é horizontal e que traz alunas e alunos para dentro da própria administração do curso. Ao mesmo tempo, a gente também tem vários veículos que funcionam de maneira paralela. Também eu acho interessante isso, a maneira como na PUC a gente não faz o jornal Contraponto, que existe há 21 anos, por exemplo, é um jornal que é feito de maneira independente das disciplinas. Ele também tem uma estrutura muito horizontal, onde as reuniões de pauta são semanais, todo mundo pode participar, e não é uma disciplina de fato, ele é uma atividade paralela, digamos assim, mas que tem uma adesão muito grande, porque é uma porta de entrada, e uma forma também dos alunos exercerem o texto jornalístico de forma experimental, né? Eu acho que uma das questões que a gente pode falar aqui, que já passaram ao longo das falas, é dessa questão entre a preparação para o mercado, a preparação para o crítico, e eu acho que esse dilema é um dilema que ele existe, obviamente, mas o fato é que, seja na Globo ou seja no Intercept, esses veículos precisam de bons profissionais, né? Eu acho que as universidades elas têm que se preocupar muito em como formar jornalistas que sejam capacitados para repensar a linguagem nesses lugares, né? Porque, por mais que um grande veículo ele tenha muito poder e ele seja muito influente, ele precisa sempre se atualizar e sempre fazer com que a linguagem esteja sendo renovada. E eu acho que esse é um papel essencial também dos cursos de jornalismo. Eu queria fazer essa fala um tanto breve, até porque já são 7h40,
quase 7h30, para dar tempo da gente poder explorar mais questões em conjunto, porque é uma oportunidade tão rara da gente estar, né, com um grupo de coordenadores do mesmo curso num momento. Eu fico até achando irônico, eu moro do lado do Mackenzie, na Avenida Higienópolis. Teria sido muito bom poder ir a pé, mas, por outro lado, durante a pandemia, não estou em São Paulo, estou fora da cidade, então é muito bom estar participando aqui desse evento do Mackenzie, porque eu também me sinto um pouco mais perto da minha casa. Professor Fábio, obrigado aí por essas palavras iniciais. O professor mora aí perto do Mackenzie e eu moro aqui perto da PUC, eu estou aqui a um quarteirão da Monte Alegre, estamos todos pertinho aqui. Mas então, agora eu queria pedir ao Emir, que está nos auxiliando aqui, para colocar todos os nossos participantes aqui na tela. Mais uma vez, eu convido aí todos que tiverem perguntas, sugestões de ideias, quiserem colocar aqui no chat, fiquem à vontade. Mas eu já tenho aqui uma provocação que foi colocada aqui por um professor, professor Arnaldo Lorenzato. Ele é professor aqui nosso também no Mackenzie, trabalha lá na Veja São Paulo também. E o professor Arnaldo Lorenzato colocou em cima da fala da professora Helena, ele colocou uma pergunta ali que eu achei interessante, que eu acho que pode ser um início dessa nossa discussão. Ele coloca assim, primeiro ele dá parabéns ali à Helena, brava Helena, o que pode ser fonte de informação quando as pessoas confiam no WhatsApp? E eu gostei dessa pergunta do Arnaldo, porque ele trouxe, além do elemento um tanto óbvio aqui na nossa discussão, de que é uma evidência, né, de que as pessoas estão se informando por mídias diferentes das que a gente está chamando de tradicional, como a professora Helena bem colocou. Mas eu gostei da expressão confiam aqui, ele colocou o verbo aqui da confiança, né? Eu achei interessante, ele coloca isso, né? Então, o que pode ser fonte de informação quando as pessoas confiam no WhatsApp? Aí eu coloco para todos os colegas aqui, não sei quem quer começar o nosso bate-papo, mas fiquem à vontade para responder. Não sei se a própria Helena quer já... Posso começar. Porque ela puxou, né? Professora, fique à vontade. Então, obrigada, Arnaldo. Já trocamos aí em outras situações, né? Questões sobre o ensino de jornalismo, sobre a prática do jornalismo. Obrigada pela pergunta. É o nosso principal dilema, né? A gente fala muito disso lá no colegiado da Casper, e eu, como o Fábio falou agora, é uma oportunidade incrível de trocar, né? Que a gente precisa aproveitar. Eu também moro perto do Mackenzie, então também seria um prazer estar ao vivo compartilhando com vocês, né? Mas vamos lá, vamos usar o nosso espaço virtual, que tem sido o nosso espaço de troca, de conforto, né? Momento aí propiciado por essa situação. Olha, como fazer as pessoas confiarem no jornalismo e não confiarem no que está sendo dito no WhatsApp? Eu acho que é um dos principais tópicos de discussão nossa, por isso que eu insisto de novo no Media Literacy, né, que a gente adapta aí para letramento midiático, porque só fazendo as pessoas entenderem, e aí falando de, né, público geral, do interesse público, como eu citei há pouco. E eu gostei muito do que o Fábio colocou, das práticas, né? Além do interesse público, além de promover essa diversidade no ensino, na prática dos nossos alunos e egressos, promover dentro dos nossos colegiados, dos nossos corpos docentes, principalmente corpos de funcionário, etc. Na Casper, a gente vem tentando também fazer isso, também identificamos há algum tempo que tínhamos uma predominância de professores brancos, homens, etc. E a gente vem tentando, porque para fazer a fonte, né, para as pessoas acreditarem mais no jornalista do que no WhatsApp, elas precisam se reconhecer. Né? Essa é uma questão muito importante. A diversidade precisa estar na prática jornalística porque as pessoas precisam se reconhecer. Por que elas vão acreditar no jornalista que está na televisão ou no portal de internet dizendo que morreram 4.000 pessoas? Eu nem vi os números de hoje, tá, gente? Terça-feira é um dia que sempre dá um certo pânico. Mas que morreram 4.000 pessoas de Covid, quando a pessoa próxima a ela no convívio diário está dizendo que não, são informações falsas, estão registrando todo mundo, como todas as mortes que acontecem no estado de São Paulo e no Brasil estão virando Covid sem ser. Ela vai ter uma similaridade muito mais com aquela pessoa do convívio próximo do que com o jornalista que está dizendo isso na televisão, na internet, no rádio, etc. Né? Porque a gente teve essa transformação do broadcast,
no qual todos acreditavam, para essa esse multiverso de plataformas em que todo mundo pode ser fonte de informação. Então, precisamos reconstruir, e só reconstruindo com a diversidade, né, acredito particularmente muito nisso, fazendo com que as pessoas se reconheçam no jornalismo e que o jornalismo não seja elitizado, inacessível, como né, o modelo jornalístico foi construído aí ao longo dos séculos, é que eu particularmente acredito que vamos conseguir reverter isso, ensinando o que é mídia, ensinando como o jornalista trabalha, como o jornalismo trabalha, e promovendo a diversidade, que o jornalismo seja reconhecível por todas as pessoas, ainda mais em um país tão plural como o Brasil. Gente, não é uma resposta fechada, longe disso. É só realmente uma reflexão. Acho que só nessa chave que a gente encontra algum caminho, mas é uma discussão ampla. Posso só fazer um complemento aqui, Helena, pegando o seu gancho? Eu acho que tem uma discussão sobre acesso à informação, sobre a utilização dessas ferramentas, mas tem uma outra questão também que é uma certa política de telecomunicações, né, de comunicações no Brasil. As pessoas, elas muitas vezes não têm acesso. Hoje em dia, a comunicação ela é essencialmente digital. Então, para que as pessoas tenham acesso às mídias, né, muito se discutiu aqui sobre chamar ou não de mídia tradicional, mas, enfim, para que as pessoas tenham acesso às mídias que não são TV aberta e rádio aberta, e TV paga, e, enfim, que aí é uma minoria da população, mas falando das grandes mídias, elas precisam de internet, né? E hoje em dia tem muita gente que tem acesso à internet basicamente pelo celular, pelo smartphone. E existe uma política de comunicação, de telecomunicações hoje no Brasil, que na qual de alguma forma as empresas elas privilegiam o acesso a alguns tipos de aplicativos, como o próprio WhatsApp, né? Então, em detrimento de um acesso mais amplo. Para ficar num exemplo muito pontual, né? É muito comum que as pessoas tenham um plano de internet que acaba e ela continua conseguindo acessar o WhatsApp. Os aplicativos. Os aplicativos de mensagem, por exemplo, né? Isso é um problemaço para a gente, né? A gente acaba não pensando muito nisso numa faculdade de jornalismo, mas qual acesso que as pessoas têm a essa informação que deveria circular, né? Só para complementar aí a tua resposta. Não, muito bom, André, porque a gente esquece muitas vezes, né, que nós estamos na mão de quê? 3, 4 conglomerados de comunicação, Google, Facebook, Apple, Disney. Isso impacta demais na maneira como as pessoas recebem informação. Acho essencial a sua colocação. E eu queria aproveitar essa... diga, professora Elizabeth, diga. Só que tá sem áudio, acho que você está mutada. Desculpe, é rápido. Apenas gostaria de complementar, né? Concordo com o que a Helena falou sobre media literacy. Eu acho que é um caminho, embora é uma luz no fim do túnel, né, vamos dizer assim, porque o processo de fake news, de desinformação, movido por robôs, é muito forte, né? Então, acho que contestar e mostrar que é mentira, claro, isso a gente precisa fazer, mas é como enxugar gelo, né? Você tem milhares de desinformações que circulam o tempo todo, né? Então, eu acho que o letramento realmente é uma possibilidade, né, de que as pessoas possam realmente ter uma leitura crítica da mídia. Isso tem que começar no ensino médio e no ensino fundamental, né, não é agora, por exemplo, já é mais difícil. Então, acho que tem algumas iniciativas, né, já acontecendo desses cursos no ensino fundamental e médio que nos ajudarão futuramente. Ótimo. Não sei se o professor Fábio quer complementar alguma coisa dessa questão do WhatsApp. Não sei como vocês estão vendo isso aí na PUC.
Olha, primeiro eu quero mandar um abraço para o Lorenzato, que é um filho da PUC também, a gente é contemporâneo da faculdade, estudamos juntos lá e há muitos anos não vejo ele, mas acompanho ele na Veja São Paulo, então é muito legal ver aqui ele fazendo a pergunta. A gente tem a professora Poliana Ferrari, né, no curso, que é uma pensadora sobre essa questão, e eu acho que aí também se abre esse outro campo para o jornalismo, que é o de checagem de fatos, né? A gente tem muitas agências hoje em dia, e é um campo novo, que muitas alunas estão abrindo fronteiras em relação a isso, e ao mesmo tempo a gente está vivendo uma espécie de faroeste, né, dessa questão, mas que eu também acredito que vai haver uma certa regulamentação, que essas empresas, elas estão sofrendo reveses já nos Estados Unidos, né? O Biden tem mostrado isso claramente, de como ele quer também criar certas condições porque a democracia vive disso, gente. Se essas entidades ficarem com esse poder absurdo, né, as chamadas Big Techs, são as democracias que estão em risco. Então, eu não quero parecer trágico demais, eu concordo que a educação é essencial, mas eu também acho que a sociedade vai buscar fórmulas de regulamentar essas questões e que o jornalismo tem muito a contribuir com isso dentro dessa... A gente tem uma disciplina agora, que é checagem de fatos, justamente para buscar se contrapor a esse tipo de contexto. Interessante isso que você colocou, Fábio, porque eu queria voltar para um ponto aqui que foi colocado, que a gente no campo da educação, nós todos somos jornalistas, mas estamos atuando basicamente no campo da educação. A gente acaba tendo que atender certos anseios, e aí aqui eu não estou entrando necessariamente no mérito de regulação, mas a gente atende a um certo anseio da sociedade, que espera por uma formação de jornalistas a partir de uma determinada perspectiva. E nós também temos um certo anseio do mercado, do chamado mercado, aí também uma expressão um pouco controversa. E aí nós temos até o professor Carlos Sandano está nos acompanhando aqui, ele colocou no chat também uma colocação, logo no começo do nosso encontro, ele colocou assim, mas o mercado também não sabe para onde ir. E eu achei interessante essa provocação dele, porque a gente ouve muito isso na universidade, né? Nós temos que formar para o mercado, o mercado espera isso, o mercado é muito rápido, é muito dinâmico, e nós não conseguimos acompanhar o mercado. E aí eu coloco uma pergunta, então, para os colegas aqui. Nós, como formadores de jornalistas, nós temos que acompanhar um chamado mercado? Se sim, se não, que mercado é esse? Ou se nós... E se esse suposto anseio do mercado, ele acompanha um anseio social? A professora Helena também bateu muito nessa questão de uma formação a partir de um interesse público, né? Não vou entrar muito no mérito da discussão teórica aqui de interesse público, mas a quais anseios nós estamos atendendo nos nossos cursos? Eu não sei se eu me fiz claro aí, queria ouvir um pouquinho dos colegas. Não sei quem quer começar. Olha, posso começar aqui, talvez? Fábio, vamos lá, Fábio. Que aí a gente inverte a roda. Olha, eu acho que para começar, gente, a gente tem que preparar bons jornalistas. E eu acho que bons jornalistas são aqueles que sabem apurar bem um texto e que também sabem comunicar bem. Ao mesmo tempo, eu acho também que a profissão de jornalismo ela está em transformação, e numa transformação muito positiva, no sentido de que aquilo que antigamente a gente achava que era um princípio imutável, né, do distanciamento, da neutralidade, isso é algo que está sendo transformado de uma maneira muito interessante, especialmente por mulheres e negros, que têm feito trabalhos jornalísticos mais com posição, com um lado. E eu acho que isso é algo muito legal e que, inclusive, isso está acontecendo dentro da grande mídia, né? Então, se você pegar o podcast do New York Times, o Daily, existem episódios que não tem outro lado, que você tem só uma versão e que é uma versão escolhida pela repórter que está trabalhando lá. Então,
eu gostaria de, enfim, pensar que a gente não tem que contrapor grandes empresas, conglomerados. Eu acho que a gente tem que pensar em formas de transformar a linguagem e também perceber que existe essa nova forma de fazer jornalismo que coloca textos da primeira pessoa, que é parcial, porque não dá mais para ter aquelas manchetes como se o Bolsonaro disse alguma coisa e não falar que o que ele disse é mentira. Né? Há 5, 6 anos atrás não se faria isso, mas depois da gestão Trump e depois da gestão Bolsonaro, agora a gente está autorizado a falar que o que o presidente está falando é mentira, sem querer, com isso, ter que apresentar um outro lado. Então, eu sou muito otimista em relação ao futuro da profissão, porque eu acho que ela está conseguindo dar respostas para este momento e parte dessas respostas é a mudança da própria linguagem e daquilo que seria o cerne da ideia de jornalismo. Né? E eu acho que isso tem sido muito legal. A gente, por exemplo, tem estimulado, a gente tem um site que é a Agência de Notícias, onde a gente estimula alunos a contarem histórias pessoais, porque tudo bem, hoje em dia é possível que você tenha um texto bem apurado, correto, com informações, ou seja, que não seja parcial, mas que sejam histórias pessoais. Então, a gente tem lá um selo Histórias Pessoais. Assim como a gente também tem um selo que se chama Vozes Negras, porque a gente acha que é muito importante a gente produzir matérias onde todas as fontes sejam pessoas negras, por exemplo, e que não sejam matérias sobre racismo, mas que sejam sobre economia, sobre direito, e que durante o próprio curso já se estimule alunas e alunas a buscarem fontes que não sejam sempre homens brancos, né? Então, enfim, eu acho que isso é uma questão que também vem dos alunos, né? Quando a gente chamou a Djamila para ser a nossa professora, isso foi uma demanda dos alunos e foi muito legal de eu ter procurado a Djamila e ela ter topado, enfim, mas foi na conversa com os alunos. Então, eu acho que existe esse novo momento e a gente tem capacidade de renovar muito a linguagem. Legal, eu vejo também, como o Fábio, a questão das linguagens, né? Eu acredito que é um momento de novas linguagens, novas narrativas, isso é muito importante, né? Nós não podemos ficar presos a um jornalismo antigo, né? No sentido mesmo daquele texto tradicional, né? Acho que a questão do jornalista, os valores do jornalismo são os mesmos, eles vão prevalecer, né? Agora, a questão das linguagens, elas são muito, assim, são relevantes nesse momento, porque precisamos nos conectar, inclusive, com essa geração, né, com os jovens, né, que estão acostumados ao digital, né, e essas novas formas de comunicação por tecnologias, pelos meios digitais, são bastante interessantes, né, e são uma forma de trazer novos leitores. Né? Eu acho que nós precisamos trazer novos leitores, né, e são caminhos diversos que nós temos, por meio de linguagens diferentes também, com o suporte das tecnologias que nos favorecem bastante, né? Acho também que, com certeza, o jornalismo, acredito muito no jornalismo, na renovação do jornalismo nesse período da pandemia, porque realmente se as pessoas estão informadas atualmente, pelo menos uma parcela, né, das pessoas, em função do jornalismo, né? Porque é o jornalismo que cobre, é uma prestação de serviços à sociedade muito relevante, esta que nós estamos fazendo nesse período da pandemia. Eu acho que isso é bastante significativo também para a população. O professor André ia falar aquela hora, eu cortei. Diga, professor. Não, eu quero só concordar com os colegas. Fábio, eu também sou muito otimista com o jornalismo e com o ensino de jornalismo. Em relação à ênfase em linguagem,
concordo também com a professora Maria Elizabeth. Eu acho que no nosso curso, acho que assim como nos demais, né, existe uma ênfase muito grande nessa apropriação de linguagens, mas aqui voltando um pouquinho à fala da professora Elizabeth até inicial, eu tinha mencionado uma certa preocupação nossa com não vincular muito o curso ao ensino das práticas. Eu não sei se eu consegui desenvolver muito bem a minha argumentação. O que eu estava querendo dizer naquele momento era que a nossa ênfase, pelo menos nos últimos 10 anos do curso, ela não tem sido muito nessa especialização do aluno em adquirir algum tipo de conhecimento mais técnico em relação a alguma ferramenta, algum software, algo do tipo, né? Porque, no fundo, se a gente parar para pensar, eles entendem muito mais dessas coisas do que nós. Os alunos, eles estão muito mais habituados a lidar com novidades tecnológicas. Eu tenho um filho de 15 anos, que outro dia estava me dando uma aula sobre softwares livres de tratamento de imagem e para fazer diagramação, layout, enfim. E eu não fazia a menor ideia do que ele estava falando, embora eu use rotineiramente um software que é pago para isso, que é um InDesign. Então, os nossos alunos eles já entram na faculdade sabendo muito mais dessas coisas do que nós, e não tem muito como a gente correr atrás desse prejuízo, porque ele vai ser sempre um prejuízo, né? Mas eu volto a concordar com os colegas. Por mais que o mercado, entre aspas, hoje em dia, né, possa ser um território hostil, aí, especialmente com a presença dessas grandes empresas de tecnologia, em alguns momentos acho que ele pode ser visto como parceiro, né? A gente tem aí o clássico Washington Post. O repórter do Washington Post hoje ele é funcionário do Jeff Bezos, né? Ele não é mais funcionário do antigo dono, ele é funcionário do dono da Amazon. Então, acho que a gente tem que caminhar junto com o mercado para tentar aproveitar o que a gente puder aí desse cenário contemporâneo que é hipercomplexo, mas acho que, por um certo viés, é muito favorável à profissão do jornalista por todas as oportunidades que oferece, especialmente agora na pandemia. Legal. Não sei se a professora Helena quer complementar alguma coisa. Quero sim. Eu acho que é muito importante, né, tudo que todos falaram aqui, mas principalmente essa questão que o Fábio falou, que a gente tem que formar bons jornalistas. Acredito muito nisso, o colegiado da Casper também, a gente sempre discute, porque não é uma questão, sei que eu fiz a provocação do jornalismo tradicional, mas a gente não precisa de bons jornalistas só para aquilo que a gente chama de jornalismo tradicional. A gente precisa do profissional que sabe apurar, que sabe investigar, que sabe entrevistar, justamente porque o mercado não sabe direito para onde vai, a gente está testando, né? Como o André colocou, nós temos uma crise, o jornalismo sempre esteve em crise, mas nos últimos 20 anos, por causa da mudança do modelo de financiamento, essa crise se acentuou muito. Nesse paradigma, a gente vai buscando, tentar acompanhar o mercado, isso é importante, mas ele não sabe, nós não sabemos, então por isso que a base, né? O que é um bom jornalista? Uma formação forte, uma formação completa. E eu tinha até anotado aqui, e a nossa área é uma área, e eu vou falar como jornalista, não só como professora de jornalismo, é uma área que tem muito fogo amigo, né? A gente tem que combater. Eu tenho discutido muito isso mais do que nunca com amigos, com colegas da Casper, colegas de outros cursos, que a gente vê muito o próprio jornalista desmerecendo, às vezes, a profissão. Então, a gente precisa combater, a gente precisa ter isso. O que é o bom jornalista? Formar bem as pessoas, justamente para tentar fazer frente. Aí eu também sou uma otimista, como vocês falaram. Eu acho que a nossa profissão, embora tenha tantos desafios, ela está valorizada. Pelo menos, se não no ponto aí do financeiro, mas estava valorizada porque, se não fosse o consórcio de mídia, como o Fábio lembrou, a gente não saberia número de mortos, porque há 1 ano o Ministério da Saúde não divulga esses números. É graças ao consórcio de mídia. Então, é só para reforçar esse ponto, que eu acredito que sempre é muito importante. Interessante essa colocação que vocês trouxeram, porque
vai ao encontro aqui de uma pergunta que foi colocada por uma antiga aluna nossa, que é a Dayana Ferreira de Lima. Ela colocou assim, ela tem até o desejo de ser professora, eu acho que isso é algo talvez que mais nos deixa felizes, né, como professores, quando um aluno fala assim, eu quero ser professor como vocês, acho que isso enche a gente de orgulho, um bom orgulho, né? Mas ela colocou aqui, se vocês tivessem que selecionar 2 motivos para continuar acreditando no futuro do jornalismo, quais seriam esses motivos? Claro, não precisamos ficar aqui no 1, 2, 3 motivos, e acho que a gente já até conversou um pouco disso. Mas eu acho que essa pergunta da Dayana traz muito desse anseio nosso, até corpo docente, né? Acho que nós, como professores, nós temos esse anseio, assim, né? Nós nos questionamos, alguém aqui comentou disso, acho que foi o próprio Fábio, que talvez há uns 5 anos, né, nós pegávamos, assim, naquelas reuniões de encontro de sala dos professores, aquele clima um pouco para baixo, né, dos professores, assim, de jornalismo, pô, né, onde que vai dar esse mundo, esse país, não tem jeito, e talvez um clima até um pouco mais depressivo, mas puxando para o outro lado, né, vocês têm motivos para continuar acreditando no futuro do jornalismo? Coloco aqui a pergunta para os colegas. Se tem, se podiam listar aí 1, 2, 3 motivos. Eu tenho muitos, Dayana. Desculpa, Beth, pode fazer. Não, por favor, André, eu já fui na sua frente da outra vez. Não, vai você agora. É só porque eu fico esperando assim, né, para democraticamente dar acesso aos nossos convidados, para não parecer um anfitrião deselegante, né? Mas vamos lá. Dayana, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito, muito, muito feliz de você estar acompanhando aqui a nossa discussão. É uma felicidade gigantesca. Eu acho que compartilham dessa felicidade todos os seus ex-professores que estão aqui acompanhando essa nossa transmissão. Muito, muito obrigado por você fazer parte agora desse grupo aqui que está nos ajudando a pensar o ensino de jornalismo e o jornalismo mesmo. Eu falei um pouco, né, na minha apresentação, eu acho, Dayana, são muitos motivos que me fazem continuar acreditando no jornalismo. Mas eu acho que o principal deles, hoje, e acho que hoje a gente está aí no meio de um processo que é muito, muito doído, né, para quem pensa o país, para quem tem um viés de compreensão de mundo um pouco mais democrático, né? Tudo isso que está acontecendo está fazendo muito mal para a gente. E para mim, Dayana, a principal motivação hoje para continuar dando aula de jornalismo, acreditando no jornalismo e valorizando o bom jornalismo e os bons jornalistas, é fazer com que a democracia resista no nosso país, com que a gente consiga atravessar esse momento muito, muito, muito complicado, politicamente falando, e também no contexto da pandemia que a gente está atravessando. É isso, é fazer com que a democracia sobreviva no nosso país. Acho que eu me alimento muito disso dando aula para os meus alunos, né? Formando futuros profissionais que vão estar aí na linha de frente de defesa dos nossos valores mais fundamentais e cidadãos mesmo, né? Que a gente tem. Eu queria resumir nisso, tá? Beth, pode dizer, minha cara. Bom, eu vou repetir as palavras do André. Democracia, né? Eu acho que é fundamental. Não vou, acho que sem jornalismo não há democracia, sem democracia não há jornalismo, acho que as coisas estão juntas, né? E jornalismo é a profissão mais linda do mundo. Também, né? Lembrando essa frase. Helena, tem aí 2 motivos para continuar acreditando no jornalismo? Sim. Eu acho que eu vou repetir, porque também milito e penso e tenho essa motivação, como o André citou, pelos alunos, pelo ensino, por essa força que vem dos jovens, né, que é muito importante para a gente que está ali
pouco mais cansado nas trincheiras das redações, do dia a dia, etc. Essa luta pela democracia, sem dúvida, acredito, como o Fábio, como a Maria Elizabeth, que não existe democracia sem jornalismo. Mas eu também acho que um motivo muito importante é pelo futuro do meu filho, pelo futuro dos nossos filhos aqui, de quem tem filho, pelo futuro do Brasil, né, tão combalido e tão, né, um momento tão difícil. Nós vamos precisar reconstruir esse país, e não há reconstrução possível sem jornalismo. Essa luta pela reparação histórica, eu bato muito nessa tecla, gente, porque nós temos um processo de reparação histórica num país colonizado como o nosso, com tanta violência, a violência está explícita, né? A violência das bases estruturais do Brasil, mais explícita do que nunca. Então, isso me motiva todos os dias, lutar por isso, pela reparação, pela igualdade, pela voz, para dar voz para essa diversidade, para efetivamente deixar as pessoas falarem, né? Lembrando aí da Djamila e do livro, né? Do lugar de fala, deixar as pessoas falarem, sair, tentar buscar um jornalismo que saia desse lugar tão elitizado. São esses motivos, assim, principalmente pensar no futuro. Temos que lutar para que essas crianças, esses jovens como vocês, tenham futuro, porque a gente precisa de jornalismo para isso. O filho é sempre um motivo justo, né? Sempre. Fábio, tem 2 motivos? Como os colegas já colocaram alguns motivos muito sérios, então eu vou dar um motivo só que eu concordo muito e que eu sempre me lembro, que é uma frase da Nina Lemos. Ser jornalista é a forma mais glamurosa de ser pobre. Exatamente. Muito bom. É bem verdade, é bem verdade. É verdade. E sempre tem um coffee break, né, Fábio? A gente se alimenta de coxinha de coffee break. Uma press trip, né? Tem sempre algumas coisas aí. Como a Maria Elizabeth falou, é a melhor profissão do mundo mesmo. É verdade, é verdade. Bom, a gente já está aqui com quase 2 horas de evento, então eu queria encaminhar mais para as nossas considerações finais. Então, não sei se talvez fazer uma rodada aqui de considerações. Eu tentei puxar ali as principais perguntas que foram colocadas no chat. Agradeço desde já a participação de todos os colegas, professores, alunos, ex-alunos que participaram, mas acho que vale a gente caminhar para umas considerações finais, depois eu faço um agradecimento aí. Beth, quer começar contigo? Pode ser. Bom, eu acho que eu vejo a importância desse encontro e acho que nós precisamos discutir jornalismo, ensino de jornalismo, e acho que é muito importante que as escolas de jornalismo estejam juntas para essas discussões, né? Eu acho que não é uma questão de competição entre faculdades, entre cursos, eu acho que todos temos um único objetivo, né, que é o ensino de excelência, né? E, para isso, eu acho que é importante a gente partilhar, trocar experiências também. Eu acho que precisamos de reuniões também, que não sejam apenas eventos, mas aquela coisa mesmo de troca, né, do que podemos fazer para melhorar o ensino, do que é possível, né? Enfim, eu acredito muito que as escolas de jornalismo, os cursos de jornalismo, quando estão juntos, quando partilham, eles ganham força, né? Existem também muitos críticos ao próprio ensino de jornalismo, às próprias faculdades, né? O mercado também sempre foi muito crítico, né, em relação ao ensino de jornalismo. Mas eu acho que se estamos aqui é porque acreditamos e sabemos que é possível. Obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Fábio, suas considerações finais. Quero muito rapidamente, então, agradecer essa oportunidade, né, essa iniciativa do Mackenzie. Seria ótimo a gente pensar em se reunir novamente em algum outro momento, porque, de fato, né, é muito legal a gente estar aqui trabalhando juntos, né? Eu acho que tem dado que somos instituições que competem, de certa maneira, né, na questão do público, mas que foi muito legal a gente estar juntos e a gente, né, superar esse tipo de eventual
competitivismo, mas que ficou claro aqui que não existe isso, e existe sim uma intenção de criar formas de ensino de jornalismo que sejam importantes para a democracia do Brasil, para o desenvolvimento da humanidade. Então, enfim, realmente foi uma oportunidade ótima de trocar experiências aqui. Parabéns para todos. Obrigado, Fábio. Professora Helena. Bem, agradeço também pela oportunidade, concordo plenamente. Sei que temos, né, como o Fábio e Maria Elizabeth falaram, nós temos essa premissa de ter o mesmo público-alvo, mas eu acho que somos mais fortes juntos sempre, né? O jornalismo é uma profissão de coletividade, precisamos trabalhar e trocar essas ideias. Há muito tempo, adorei quando recebi o convite da Denise, porque há muito tempo eu penso em fazer um fórum permanente de discussão aqui, né, dos cursos mais próximos da cidade de São Paulo. Eu acho que essa é uma oportunidade da gente começar e, né, combinar outras reuniões, outros encontros, para podermos fazer essa discussão de todos esses pontos colocados e muitos outros que certamente surgirão. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade, pela troca. Obrigada, gente. André, foi colocado para você aí o desafio de repetir esse evento, hein? Não, vamos não só repetir o evento, mas acho que a partir de agora surge um desafio para que isso seja uma iniciativa conjunta nossa, né? Acho que os outros cursos de outras instituições, das instituições que estão aqui representadas e das outras que não estão aqui, mas que podem perfeitamente ser convidadas para eventos futuros, isso é uma grande oportunidade que a gente tem de discutir a nossa profissão, discutir a formação dos nossos alunos, discutir a importância dessa profissão no contexto atual. Agradeço também a todos vocês pelo tempo, pela disposição no sentido de participar aqui do nosso evento. Foi, acho que, muito, muito, muito enriquecedor o debate. Agradeço também ao público que participou enviando perguntas e acompanhando aqui as nossas discussões. Já fiz uma série de agradecimentos no começo da minha fala, e quero registrar agora um agradecimento a você, professor Rafael, por ter conduzido aí a nossa mediação. Vou passar a palavra para você agora, então fica aí registrado também o meu agradecimento pelo seu empenho em conduzir o nosso processo. Muito obrigado. E obrigado aos colegas que estavam aqui. Eu que agradeço, André. Mais uma vez agradeço demais a participação dos colegas, professora Helena, professora Maria Elizabeth, professor Fábio, professor André. Muito legal esse bate-papo, com certeza a gente vai repetir, que não, em eventos e fora de eventos, né? Talvez em reuniões mais de trabalho mesmo, por que não, né? Acho que vale muito a pena. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos vocês. Obrigado a todos que acompanharam aí no YouTube, os nossos professores de outras instituições, nossos alunos, ex-alunos. Agradeço especialmente o professor Vanderlei, professora Denise, capitanearam aí também a realização desse evento. E agradeço também o pessoal aqui da TV Mackenzie, que não poderia deixar aqui de fora, né? Especialmente o Emir, que trabalha aqui conosco, tem sido o nosso host aqui. Emir, muito obrigado, mando um abraço para o pessoal da TV Mackenzie. Gente, desejo a todos uma excelente noite, uma excelente semana, que possamos crescer juntos, né? Com esse bate-papo, acho que a gente tem muita coisa aí para pensar nessa semana, será uma semana de reflexões. Gente, muitíssimo obrigado. Boa noite a todos, uma boa semana. Boa noite. Boa noite, obrigado, gente. Obrigada, gente. Boa noite.